Vamos falar sobre a vacinação compulsória e quais serão as consequências para quem não tomar a vacina. As penalidades para quem furar fila na vacinação, nós sabemos. E as empresas podem mesmo demitir quem se recusar a tomar vacina. Quais são as penalidades que essa pessoa poderá sofrer caso não tome a vacina? Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Acácio Miranda, advogado especialista em Direito Penal. Bom dia, doutor Acácio, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, queridas. É um grande prazer falar com vocês e com todos os nossos queridos telespectadores da TV Alesp. Aproveitando o gancho do nosso tema, falando de quem não tomar a vacina, quem se recusar, não quer por N motivos tomar a vacina. Efetivamente, quais são as consequências para essa pessoa? A gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, a liberdade individual de cada pessoa a aceitar ou a recusar a obtenção da vacina. Mas é necessário também nós lembrarmos de outro aspecto. Nós vivemos um problema de saúde pública que afeta toda a coletividade. E aí nós temos que ponderar essas duas circunstâncias, o direito individual e o direito coletivo. E é natural que nesta excepcionalidade o direito coletivo prevaleça em detrimento ao direito individual. Ou seja, quem se recusar a tomar a vacina pode ser responsabilizado criminalmente na forma do artigo 268 do Código Penal, da mesma forma que esta pessoa pode sofrer sanções administrativas e até sanções trabalhistas, a depender do seu vínculo de trabalho. Doutor, ao mesmo tempo, então, que a pessoa tem o direito da escolha, se ela quer ou não receber a vacina, tem também a obrigatoriedade dela, né, que causa, inclusive, alguns problemas em relação ao trabalho, viagens. Como fica essa questão, então? Ao mesmo tempo que a pessoa tem a liberdade, mas ela também tem a obrigação, ou vai ser penalizada por isso? Fala um pouquinho para a gente. A liberdade existe em circunstâncias normais. É o que eu disse, em virtude da excepcionalidade que nós vivemos, esse direito coletivo à saúde pública prevalece em detrimento aos direitos individuais. Então, como regra, neste momento, a pessoa é obrigada a tomar a vacina. E ela pode ser responsabilizada por um crime, o crime do artigo 268 do Código Penal, fora as outras sanções existentes em outras codificações. Mas, repito, é importante que se entenda neste momento, a liberdade existe até onde nós começamos a afetar direitos de terceiros. Já que a pandemia que nós vivemos neste momento afeta toda a coletividade, os direitos coletivos prevalecem em relação aos direitos individuais. Por mais que as pessoas não concordem com a vacina, não concordem com a origem da vacina, mas essa recusa da pessoa pode afetar terceiros, inclusive terceiros que ela não tenha nenhum vínculo de parentesco, de amizade ou profissional. Por isso que, neste momento, há, como regra, esta obrigatoriedade. Então, essa obrigatoriedade também se estende para quem está trabalhando em home office. Não é porque está em casa que vai deixar de tomar vacina. Exatamente. Independentemente de estar trabalhando remotamente, em home office, ou estar trabalhando presencialmente, há a obrigatoriedade em tomar a vacina. Até porque, verdade seja dita, quando a gente pensa na pessoa que está trabalhando presencialmente, é óbvio que o risco de infecção é maior dos seus colegas de trabalho. E nós saímos um pouco das outras searas do direito e adentramos no direito do trabalho. Essa pessoa, ao não obter a vacina, ela pode afetar os seus colegas de trabalho e pode afetar
a responsabilidade da empresa em relação a essas pessoas. Uma vez que a pessoa está trabalhando presencialmente e fica contaminada, seja no trajeto até o trabalho ou no próprio local de trabalho, a empresa será responsabilizada por isso. Então, quem está em home office deve obter a vacina e quem está trabalhando presencialmente também deve obter a vacina e com muito mais responsabilidade. Acácio, o funcionário que se negar a tomar a vacina, ele pode ser demitido por justa causa, inclusive? E no caso das gestantes, se a gestante se recusar, então, a tomar a vacina, ela pode ser, então, demitida por justa causa? Eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo. Em relação ao funcionário que não tem qualquer problema de saúde e se recusa a tomar a vacina, ele pode ser demitido, mas não o será com justa causa. É uma liberdade que ele tem, que a empresa, diferentemente do Estado, não pode obrigá-lo a cumprir, mas ele não pode ser responsabilizado por uma questão ideológica individual. Então, tornando objetivo, ele pode ser demitido, mas não o será por justa causa. Em relação à funcionária gestante, nós temos uma questão médica. Não foram feitos testes das vacinas em relação a pessoas gestantes. Então, o próprio Ministério da Saúde e os nossos órgãos de saúde pública estão recomendando que as gestantes não obtenham a vacina. É óbvio que a empresa não pode responsabilizar a sua funcionária gestante por uma questão científica, de uma questão que foge da liberdade individual dessa gestante. Então, deve ser mantido o contrato de trabalho dela, contudo, devem ser observadas todas as regras para a preservação da saúde dessa gestante e, mais do que isso, devem ser observadas todas as regras para a manutenção da saúde dos seus colegas de trabalho. Agora, uma outra, nós estamos falando de quem não quer tomar a vacina ou, por algum motivo, não deseja ser imunizado. Você já explicou quais são as penalidades. Em contrapartida, nós temos aqui um projeto de lei que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, de autoria do deputado Reniose do Novo e também do deputado Gilmacy Santos do Republicanos, falando sobre aquelas pessoas fura-filas, né? Esse PL foi, então, implementado aqui na Assembleia Legislativa, aprovado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Há sanções que vão doer no bolso de quem furar essa fila. Essa questão do fura-fila pode ser judicializada? A pessoa pode ter que ir para a justiça, dizer o porquê que fez isso, além dessas sanções? Há algum tipo, quem está vamos por assim, né, para ficar melhor explicado. Quem está ali na fila esperando a sua hora de tomar vacina e presencia alguém que fura fila por algum motivo, ela pode denunciar? Essa pessoa, além de ter essa sanção do PL aprovado aqui na casa, pode responder judicialmente? Sim, são dois aspectos. Primeiro, há no Congresso Nacional a criminalização do fura-fila. Por determinação constitucional, a criminalização de uma conduta, por força do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, se dá exclusivamente pelo Congresso Nacional. Portanto, cabe só ao Congresso Nacional criminalizar esta conduta e o Congresso o está fazendo. A Assembleia Legislativa, e você mesma mencionou um projeto de lei que foi aprovado recentemente na LESP, cabe a imposição de sanções administrativas, a imposição de multas vultuosas a quem fure a fila. E, independentemente de nós pensarmos na criminalização ou nas sanções administrativas impostas pela LESP, qualquer cidadão
seja ele prejudicado ou não pelo fura-fila, tem plenas possibilidades de procurar as autoridades, polícia, que ele vá até uma delegacia e lavre um boletim de ocorrência, procurar o Ministério Público para que o Ministério Público tome as medidas cabíveis, ou até os órgãos de controle interno dos entes públicos, a Corregedoria daquele Estado, a Controladoria Geral da União ou a Controladoria daquele município. E verdade seja dita, mesmo aqueles que não são prejudicados podem fazê-lo porque há, neste caso, um prejuízo indireto a toda a população. É um dever e uma consequência da nossa cidadania denunciar essas irregularidades, principalmente nesse momento que nós vivemos. E daí, no caso, doutor, da punição, né? A pessoa que recebeu a imunização de forma irregular, furou a fila, não está ali enquadrado ainda no grupo prioritário, não se encaixa, então, nas idades da vacinação naquele período. Ela é, então, de uma certa maneira, punida, e também a pessoa que aplicou a vacina nessa pessoa que furou a fila. Sim, há, tanto no projeto que tramita no Congresso Nacional, como neste, aprovado na Assembleia Legislativa, a punição ao beneficiário da vacina e a punição ao profissional da saúde, ou seja, qual for o profissional que tenha acesso, que tenha ingerência sobre esta ordem. Ou seja, ambos cometem o crime e ambos deverão ser responsabilizados administrativamente e deverão arcar com o custeio dessa multa. Porque, verdade seja dita, quem é beneficiado pela obtenção furando a fila tem que ser punido porque furou a fila. E o servidor público, o servidor da saúde, que privilegia alguém, deve ser punido com ainda mais rigor, porque ele tem uma obrigação com a sociedade, ainda mais numa excepcionalidade como esta que nós vivemos desde março do ano passado. E justamente ainda falando sobre essa questão do PL que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, tem uma outra questão nesse PL também. Se o agente público que aplicou a vacina na pessoa que furou a fila, ele também será penalizado, não é? Gostaria que você repercutisse um pouquinho essa questão, né, de alguém público, né, do agente público fazendo o que não deveria fazer, ou ajudando, né, aquela pessoa a fazer a coisa errada. Sim. Saindo um pouco da pandemia, para depois voltarmos ao tema. O Código Penal prevê uma série de crimes praticados pelos funcionários públicos em detrimento à administração pública, seja para satisfação de um interesse pessoal, seja para satisfação financeira deste agente público. E eles são responsabilizados penalmente. Há também a Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, que estabelece sanções extrapenais. E eu digo sobre essas duas possibilidades para que os nossos telespectadores entendam o seguinte: em circunstâncias normais, o agente público não pode fazer uso dos privilégios do cargo para privilegiar ninguém. Em circunstâncias excepcionais relacionadas à saúde pública, que é a pandemia que nós vivemos agora, esses privilégios ficam ainda mais graves. Essa situação afeta ainda mais a sociedade. Por isso que ele, funcionário público, e ele, profissional da saúde, são aquelas pessoas que têm o dever de nos conduzir para um cenário melhor, devem ser punidos com ainda mais rigor, sem esquecermos, obviamente, do fura-fila, do beneficiário.
Essa questão ela é bem complexa, né? Falando então da vacina, mas não especificamente sobre a Covid-19, mas falando da vacina no geral. Doutora, a gente sabe que existe um movimento, pelo menos existia, né, um movimento muito forte contra a vacinação. E muitas crianças deixaram de ser vacinadas durante esse período e doenças que estavam erradicadas no país acabaram voltando, né? Nesse caso, esses pais que não deram as vacinas, não levaram seus filhos para aplicar a vacina, podem também sofrer algum tipo de punição por conta disso? Sim, quando nós pensamos fora da Covid-19, como regra, já que são doenças que você mesma mencionou que estavam erradicadas, não há o problema de saúde pública e nós voltamos para aquela seara da liberdade individual. O pai tem as suas próprias liberdades individuais, porém, ele tem obrigações em relação à criação do seu filho e a criação satisfatória no sentido de saúde, no sentido educacional e em outros sentidos também. E, óbvio, se o pai, de acordo com a sua liberdade individual, é contrário à obtenção da vacina pelo filho e, em virtude desta omissão do pai, o filho adquire uma doença, o pai será responsabilizado por isso, inclusive penalmente. A gente precisa entender quais são os efeitos que essa não obtenção da vacina causariam no filho. Mas o pai pode ser responsabilizado pelo crime de omissão de socorro, do artigo 135 do Código Penal, pode ser responsabilizado pelo crime de lesão corporal, do crime do artigo 129 do Código Penal e, se infelizmente, numa circunstância mais gravosa, a criança vem a óbito, o pai pode até ser responsabilizado pelo crime de homicídio, sem nós contarmos as possibilidades estabelecidas pela Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O pai, em determinadas circunstâncias, pode perder a guarda, a tutela do seu filho, em virtude do fato dele não ter obtido uma vacina. Perfeito. Doutora Cássio Miranda, agradeço o senhor pela contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp, trazendo à tona um tema tão importante. Talvez muitos pais não saibam dessa última informação, né? De que ele pode ser penalizado, então vamos ficar atentos. Obrigada, doutor. Um abraço, obrigado a vocês. Muito obrigada, ótimo dia.